Olá, sábios e sábias, sejam todos muito bem-vindos à nossa última porção, à nossa última parábola da sequência de lives, as parábolas de Yeshua. Hoje nós estudaremos sobre a parábola que tem como título O Lugar Mais Baixo da Festa. Que jornada incrível que nós vivemos, sábios e sábias, nestes 20 dias. Hoje, para mim, melhor do que a Copa do Mundo, melhor do que o encerramento da Copa, que eu sei que muitos de vocês viram ontem, não tem problema também, né? Mas melhor do que tudo isso é nós lermos as palavras da antiga sabedoria por 20 dias. Só para contextualizar um pouco para vocês, em julho do ano passado, 2025, eu comecei a sentir, da parte do Eterno, a necessidade de termos mais estudos profundos. Eu gosto dos pequenos vídeos, as pílulas de sabedoria, vídeos onde eu ensino uma palavra do hebraico, uma palavra do grego. Eu gosto, isso é muito legal, porém eu comecei a sentir que muitas pessoas estavam se aproximando do meu perfil apenas para receber aquela curiosidade. Uma curiosidade do hebraico, uma curiosidade do grego, uma curiosidade bíblica, um segredo aqui, um segredo acolá. Aí eu pensei, não, eu não quero criar conteúdo para isso. Eu não quero criar conteúdo para mover engajamento, likes, não. O meu objetivo é poder gerar Yeshua no coração das pessoas, poder gerar fundamento no coração das pessoas. E aí eu tomei uma decisão em julho, que eu ia começar a fazer conteúdos mais longos. Ou seja, eu não estava me importando muito com a quantidade de pessoas que talvez iriam assistir em grande volume, mas eu queria saber da quantidade de bom conteúdo que poderia ser gerado dentro do coração dessas pessoas. Foi onde eu comecei a fazer conteúdos maiores, ou seja, a duração maior. E de fato, se você perceber no Instagram de julho de 2025 para frente, o engajamento ele começou a dar uma caída. Por quê? Porque o Instagram pede para que você faça vídeos menores, o Instagram pede para que você chame atenção com um bom gancho na hora que começa o vídeo, e eu falei, eu não quero fazer mais isso. Eu não quero mais fazer isso. Eu quero fazer vídeos que de fato possam confrontar, confortar, mas sobretudo gerar fundamento na vida das pessoas. E aí foi onde eu tive uma ideia. Na verdade, eu já tinha tido essa ideia há 3 anos, mas eu decidi que seria o ano em que eu iria fazer a sequência de lives, as parábolas de Yeshua. As parábolas de Yeshua. Permita-me falar que quando eu fiz eu falei dessa ideia para alguém, eu vou fazer uma sequência de lives, eu vou entregar para os alunos 30 dias de conteúdos, e aí, no final das contas, alguém falou assim, não faz, Nathanael. Não faz porque isso vai cansar a tua audiência, eles não vão gostar, e aí depois você vai dizer que vai ficar disponível só na escola adquirindo sabedoria, eles vão ficar chateados contigo, etc, etc, etc. Então durante 3 anos eu protelei fazer isso. Porque, de acordo com o marketing, isso não fazia sentido. Quando chegou julho de 2025, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer. Se não faz sentido para o marketing, mas pelo menos vai fazer sentido para o reino. E aí, sabes, eu achei um estudo na época que inclusive confirmou que eu deveria fazer isso. Me permita só abrir aqui para você, para te mostrar qual foi o resultado desse estudo. Eu vou só rapidamente mostrar isso para você e nós já vamos começar. Hoje é o último dia, então eu estou fazendo uma live mais de conclusão aqui, obviamente, porque quem vai assistir isso aqui gravado depois na Escola de Adquirindo Sabedoria vai conseguir entender exatamente aquilo que nós estamos falando e vai poder também saber que esse é o último dia, logo a conclusão de tudo aquilo que nós estamos conversando. Mas o estudo que eu fiz era um estudo sobre a importância de ler a Bíblia. O centro de engajamento bíblico
nos Estados Unidos, esse é um post que está no meu Instagram, eu estou lendo inclusive o meu Instagram nesse exato momento. O Centro de Engajamento Bíblico mostrou, através de um estudo, que ler a Bíblia pelo menos 4 vezes na semana pode fazer com que você tenha 57% menos chance de se embriagar, pode fazer com que você tenha 68% menos chance de você ter sexo fora do casamento, pode fazer com que você tenha 61% menos chance de consumir pornografia, pode fazer com que você tenha 74% menos chance de cair em jogos de azar, um mal nos nossos dias. E o que pode começar a acontecer de positivo? Compartilhar a fé, o desejo de compartilhar a sua fé, aumenta em 228%. Alguém ontem fez uma pergunta, Natanael, o que é evangelismo? Como fazer evangelismo? Isso aqui é evangelismo. Começa a ler a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, o estudo já mostrou que o desejo de querer compartilhar a sua fé vai aumentar em 228%. Quer fazer evangelismo? Então primeiro comece evangelizando o teu coração. Não é largar um Jesus te ama aí na rua, entregar um folheto e pronto. Ai, fiz meu evangelismo. Não. Evangelismo é você evangelizar primeiro o seu coração. E naturalmente o evangelismo por outras pessoas vai fluir. Mas o que começa a acontecer? Ajudar outras pessoas a crescer espiritualmente, ou seja, ter desejo por discipular outras pessoas, aumenta em 231%. Memorizar a palavra aumenta em 407%. Ou seja, isso é comportamento real de quem se dedica de ler a Bíblia. E aí por isso que eu pensei, será através da sequência de lives, a riqueza de provérbios, que um novo tempo, uma nova estação vai começar no meu Instagram. Que é a estação de fazer o quê? Termos sequência de lives onde nós iríamos ler a Bíblia. Então nós tivemos a sequência de lives, a riqueza de provérbios, a sequência de lives, a riqueza de provérbios. Nós tivemos a sequência de lives, os tesouros de Eclesiastes, comentando Eclesiastes. E nós tivemos também a sequência de lives, o fogo de Cantares, que inclusive foi comigo e com a minha esposa. Eu e a Luara fizemos juntos a sequência de lives. Ponto. Agora nós estamos na sequência de lives, as parábolas de Yeshua, e agora nós precisamos orar para saber qual o direcionamento que o Eterno irá nos dar para a próxima sequência de lives. Informo vocês, não sei se vai ser esse ano, não sei se vai ser ainda em 2026, e também não sei qual vai ser a próxima sequência de lives. Bom, só quero dizer que eu me sinto honrado, nós vamos para o estudo de hoje, a parábola O Lugar Mais Baixo da Festa. Aproveita para abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 14, versículo 7, nós vamos fazer o nosso Modéani. Eu tenho um recado para dar e depois nós começamos o nosso estudo. Se você já está abrindo a sua Bíblia e desfoca um pouquinho do chat, feche seus olhos, curva sua cabeça e declare comigo, sou grato a Ti, Rei vivo e eterno, por ter restaurado a minha alma dentro de mim, com misericórdia. Tua lealdade é grande. Amém, amém. Escreve aqui no chat o motivo pelo qual você é grato no dia de hoje. Eu acabei de ler um comentário aqui da Ana Maria Souza Sobral. Ela disse, levaram tudo, inclusive meu cartão, entraram na minha conta e levaram todo o meu dinheiro. Como faço para me matricular? Ana Maria Souza Sobral, fui furtada, levaram tudo, inclusive meu cartão, entraram na minha conta e levaram todo o meu dinheiro. Como faço para me matricular? Ana Maria, não estou duvidando de você, no entanto, eu preciso ser honesto com você. Diversas pessoas vêm aqui, comentam, meu filho está passando fome agora, preciso de uma cesta básica, né? Os mendigos de internet sempre estão por aqui. Então, sabe, por favor, só quero ser ético aqui. Não estou duvidando de você. Agora, se você puder provar que isso realmente aconteceu, ok? Eu quero que você envie um e-mail para suporte@adquirindosabedoria.com.br, suporte@adquirindosabedoria.com.br. Se você puder provar, envie
os seus materiais de prova para suporte@adquirindo-sabedoria.com.br, que eu mesmo darei para você uma assinatura de 1 ano na Escola Adquirindo Sabedoria, ok? Nós daremos 3 assinaturas. 2 foram 2 sábias que quiseram ofertar. Eu não vou citar o nome delas aqui, para não as expor, mas elas ofertaram, falaram: Natanael, pode entregar para alguém, porque nós ofertaremos. 2 sábias, e nós vamos fazer isso através do meu Instagram, através de alguma publicação lá, então fiquem atentos ao meu Instagram. Se você não entrou na escola, você quer participar da escola, ainda existe uma chance. Eu vou falar um pouco hoje sobre a escola, mas também iremos entregar 3 assinaturas. 2 foram ofertadas por 2 alunas da escola e uma vai ser ofertada por mim mesmo. Porque teve uma sábia que falou, uma sábia que falou assim: não quero nem de graça, pode cancelar. Daí eu falei: amém, então nós daremos de graça para outra pessoa. Então, Ana Maria Souza Sobral, se for verdade sua história e você tiver como provar, envia essa história, as substâncias que você tem de prova para suporte@adquirindo-sabedoria.com.br, que eu mesmo darei um acesso de 1 ano para você na Escola Adquirindo Sabedoria sem você precisar pagar nada. Sou grata por finalmente ter conseguido entrar na Escola Adquirindo Sabedoria. Que honra! Você será muito bem-vinda na Escola Adquirindo Sabedoria. Será muito bem-vinda. Ó, a Aline falou assim: ó, Natanael, continua suas lives, por favor. Eu já estou acostumada, quero assistir todos os dias. No momento eu não posso entrar na escola, estou desempregada e não tenho cartão. Nanete falou aqui, ó, isso é mais uma comprovação de que a gente não deve deixar nada para o último momento. Muito bom. Isso é muito verdade. Muitas vezes nós perdemos oportunidades de fazer algo que o Eterno está nos entregando ou nos mostrando no momento. Nós perdemos a oportunidade, muitas vezes alguma coisa acaba acontecendo, o diabo vem e rouba de nós algo que infelizmente nós deveríamos ter investido. Sabe, vamos lá, o lugar mais baixo da festa, eu sei que você já... O Alexandre Góes falou: Natanael, eu irei ofertar uma matrícula. Poxa vida, Alexandre, que honra, meu irmão. Os sábios alunos da Escola Adquirindo Sabedoria, eles me constrangem. É só isso que eu posso falar. Eles me constrangem. Me constrangem. Me constrangem. Tainara Cristiane, sou grata porque Deus me ama. Que honra ter você aqui, minha amiga. Bom, o lugar mais baixo da festa. A frase que nós podemos colocar para definir hoje é que quem entende o reino não tenta se promover. Quem entende o reino espera ser chamado. Escreve aqui, ó. Eu não tentarei me promover. Eu não tentarei me promover. Lucas capítulo 14, versículos 7 a 14. Ó, tem mais sábios dizendo aqui, Natanael, também quero doar uma inscrição na escola. Ó, vamos fazer o seguinte, tem 2 pessoas que já falaram que iriam doar. 2 mulheres. Já estou em contato com elas, 2 queridas sábias da Escola Adquirindo Sabedoria. O melhor caminho para você que é aluno e quer doar para outra pessoa é você enviar ou um e-mail para suporte@adquirindosabedoria.com.br ou você manda uma mensagem para o contato, o número de suporte que está dentro do grupo Mesa dos Sábios. Vamos lá para não perdermos mais tempo hoje, porque eu sei que você trabalha. Hoje é segunda-feira, eu também trabalho. Aliás, já estou trabalhando aqui, já estou a serviço do reino. Eu sei que também você vai trabalhar a serviço do reino na sua profissão, porque você não só trabalha a serviço do reino quando está pregando, mas a sua vida é uma pregação. Pega essa, chupa essa manga já no começo. Lucas capítulo 7, capítulo 14, perdão. Lucas capítulo 14, versículos 7 ao 14. Quando Yeshua notou como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa, contou-lhes esta parábola. Quando for convidado por alguém para uma festa de casamento, não se sente no melhor lugar. Pois, se alguém mais importante que você tiver sido convidado, a pessoa que convidou os 2 pode se aproximar de você e dizer: dê lugar a este homem. Então, você será humilhado, enquanto toma o lugar de menor importância. Em vez disso, quando for convidado, vá e sente-se primeiro já no lugar de menor importância, de forma que, quando vier aquele que o convidou, ele diga a você: passe para um lugar melhor. Então você será honrado na presença de todos os que se sentam à sua volta. E aí eu fiz uma pergunta
cujo título é a live de hoje. A pergunta é: o humilhado será exaltado? Será que o humilhado será exaltado, sim ou não? O humilhado será exaltado, sim ou não? A grande verdade é que Yeshua responde: não é o humilhado que será exaltado. Pois quem se exalta será humilhado. E quem se humilha será exaltado. Não é simplesmente aquele que é exaltado que vai ser humilhado. E aquele que é humilhado que será exaltado. Não. É a quem a si mesmo se humilha será exaltado. A quem a si mesmo se exalta será humilhado. Então, Lucas, capítulo 14, estou confundindo aqui. Múltiplos de 7. Lucas, capítulo 14, versículos 7 ao 14, ele nos leva para um banquete na casa de um dos principais fariseus, onde Yeshua está observando atentamente o comportamento dos convidados. Vamos lá. Só para a gente ter o contexto aqui. Certo Shabat, Lucas capítulo 14, versículo 1, Yeshua foi comer na casa de um dos principais perushim, fariseus, e era atentamente observado. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado de fluidos, e Yeshua abriu a boca e perguntou aos especialistas da Torá e aos fariseus: a Torá permite a cura no Shabat ou não? Mas eles não disseram nada. Assim, tomando o homem pela mão, Yeshua o curou e mandou embora. E disse a eles: qual de vocês, se um filho ou um boi cair em um poço, hesitará em tirá-lo de lá no Shabat? E essas coisas eles não conseguiram responder. E Yeshua era convidado para estar na casa de várias pessoas porque eles achavam que eles poderiam dobrar Yeshua, que eles poderiam talvez manipular Yeshua, que talvez Yeshua iria se encaixar para entrar nos padrões daquilo que eles achavam que ele deveria ser. Mas não. É nesse cenário de refeição, de interação social, que Yeshua ele revela alguns princípios muito profundos sobre humildade, vai anotando aí, ó, sobre honra, sobre a verdadeira caridade, qual é a verdadeira natureza da caridade. Então, a primeira coisa que nós precisamos perceber é que Yeshua ele está expondo uma tensão que é fundamental aqui para nós. Ele sempre abre as parábolas explicando essa tensão para nós. Qual é essa tensão? A busca incessante por honra. Você ter uma alta patente social. E tudo isso baseado no mérito humano, na expectativa de que você possa, de fato, ser retribuído, versus aquela verdadeira humildade, fazer de tzedakah, que fora traduzido como caridade, mas eu não gosto muito dessa palavra, mas se nós pudéssemos traduzir para que ficasse fácil o entendimento, fazer caridade de forma genuína, que inclusive se manifesta sem qualquer expectativa de retorno, ou seja, você faz justiça pelo reino porque justiça fora feita para com você. No mundo antigo, especialmente no contexto judaico e também greco-romano, os banquetes eles não eram somente para refeição, não eram meras refeições, não era para você se alimentar. Eles, na verdade, eram rituais sociais, onde o lugar de se assentar à mesa comunicava e reforçava o status e a hierarquia das pessoas que estavam naquela região. Então, a corrida pelos melhores assentos, pelos primeiros assentos, era na verdade um reflexo direto de uma cultura que estava profundamente orientada pela honra e pela vergonha. E Yeshua, com essa parábola aqui, ele confronta essa ilusão de que a honra ela se conquista pela autoexaltação. E aí ele nos convida para trilhar um caminho que é muito diferente, radicalmente diferente. Um caminho que inverte a lógica humana e ele aponta para a verdadeira exaltação que vem do eterno. Inclusive, Salmos nos fala sobre isso. A exaltação não vem do norte, nem do sul, nem do leste, nem do oeste, mas a exaltação vem do eterno Deus. Tem algumas versões que dizem até que a promoção vem do eterno Deus. A promoção não vem do norte nem do sul. O pessoal está dizendo que às vezes o áudio baixa e levanta. Tá tudo bem para vocês, sábios? A gente não pode falhar na última live, né? Não pode acontecer isso na última live, pelo amor do eterno. Existe um grande comentarista
que, através dos comentários, através daquilo que ele expõe, ele nos ajuda a enxergar essa espinha dorsal da parábola como um ensinamento crucial sobre a importância da humildade e de fazermos tzedakah, fazermos justiça, fazermos caridade de forma genuína. Então ele reprova a busca por você ter uma alta patente social, e em contrapartida ele incentiva a generosidade, para com aqueles que são necessitados, com de fato uma promessa que vai transcender reconhecimento humano. A grande verdade é que nós temos a parábola, a leitura dessa parábola organizada em alguns movimentos muito claros. O primeiro movimento, ele destaca a reprovação, esse comentarista, o primeiro movimento que nós temos, ele destaca a reprovação de Yeshua. Yeshua estava reprovando aqueles que buscavam os primeiros assentos. Ele está nos ensinando que o olhar do Mestre está sobre nós, mesmo nas ações mais comuns da nossa vida. O Eterno está de olho em você, mesmo nas coisas que você acha que ele não está de olho em você, mas ele está sempre de olho em você. Preste atenção nisso. O segundo movimento, esse comentarista nos ajuda a enxergar a lição de humildade, onde a experiência de essa pessoa ser rebaixada ou exaltada na mesa serve como se fosse uma metáfora para a nossa vida. Aqueles que se autoexaltam, eles correm o risco de serem humilhados, enquanto aqueles que se auto-humilham, eles podem ser exaltados. E aí nós temos a ampliação dessa lição por uma aplicação geral de humildade em todas as áreas da nossa vida. Então, de forma crucial, nós temos a reprovação da tzedakah, aquela que a reprovação da tzedakah que busca interesse. Aquela tzedakah, fazer algo para alguém, que muitas vezes você está fazendo em busca de ter algo em troca. E nós temos a recompensa por parte do Eterno reservada quando você faz tzedakah de forma certa, orientada pelo Eterno Deus, é genuíno. E isso vai se estender para aquela pessoa que de fato se auto-humilhou. E ela recebe a recompensa de ser exaltada pelo Eterno Deus. Pelo Eterno Deus. Deixa eu verificar o que está acontecendo aqui, sabes? Porque para que nós... o pessoal está dizendo que está oscilando o som. Eu já sei que está oscilando o som, sabes? Eu já sei. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ei. Ó. Eu tentei ligar alguns outros plugins aqui para que nós possamos ver se o som já voltou agora. Fiquem acompanhando, qualquer coisa vocês me falam aqui. Agora, a grande verdade é que quem corre... Não, sabe, não é a bateria do microfone, não. O microfone tá carregado. Fique tranquilo, sabe? Fique tranquilo. O microfone tá carregado, ele fica carregando a noite inteira. Ó, o pessoal falou aqui, ó, tem que sair e entrar novamente que normaliza. Quem corre pro lugar de honra arrisca acabar recebendo o lugar de vergonha. E quem corre pro lugar de vergonha arrisca acabar ir para o lugar de exaltação. Alguém falou, é só ficar mais próximo do roteador. Bom, aqui eu estou no cabo, então eu estou conectado direto com o roteador.
Sabe, a grande verdade é que a primeira coisa que nós precisamos perceber é o quanto Yeshua ele foi detalhista, o quão agudo foi o olhar de Yeshua para essa parábola. Ele não só está participando de um banquete, mas ele está observando com uma profunda clareza tudo aquilo que está transcendendo o superficial. O Senhor reparou que os doutores da lei e fariseus, eles tinham uma preferência pelos primeiros assentos. É importante notar que esse comportamento não era uma novidade para Yeshua. Não era uma novidade. Ele já havia repreendido essa atitude em Lucas capítulo 11, versículo 43. Então ele demonstra que a consistência que ele tinha em criticar a vaidade e em criticar a busca por reconhecimento humano. E Yeshua exorta mais de uma vez, nos 4 evangelhos, contra buscarmos reconhecimento humano. Então, eu sempre tenho dito aqui nas lives, se você tem buscado reconhecimento humano, presta atenção, porque talvez o reino não é o ambiente para você. Então, o que a parábola também está nos ensinando é que mesmo nas ações mais cotidianas da vida, nas ações aparentemente triviais da vida, o olhar do Eterno está sobre nós e ele faz observações sobre nós, sobre o que nós fazemos, não apenas nos nossos momentos de culto, de devoção, mas também quando nós nos assentamos na mesa, quando nós interagimos socialmente, nas escolhas que nós fazemos para com o nosso posicionamento no mundo. Como nós falamos, os banquetes no primeiro século, eles eram muito mais simples, aliás, eles eram muito mais importantes do que simples refeições. Os banquetes eles tinham um grande significado. Eles eram como se fossem rituais complexos que, de fato, reforçavam, comunicavam o status de uma pessoa, a posição social que uma pessoa tinha, a hierarquia que uma pessoa tinha dentro da sociedade. Então, a disposição dos assentos ela era crucial. Era como se fosse um mapa, de fato, onde os lugares de honra eles eram meticulosamente reservados para os convidados mais importantes, aqueles que tinham talvez poder, riqueza, que tinham influência na sociedade. Talvez hoje seriam os prefeitos, os senadores, sabe? Que às vezes tem aqueles eventos, eles honram as pessoas, tem aqueles locais reservados. A sala de jantar romana era basicamente isso. Um lugar de honra era tipicamente a posição central em um dos sofás. Alguns dizem que o sofá ele tinha forma de U. E aí o lugar de honra era especialmente a posição central do sofá, ou seja, mais próximo ao anfitrião ou ao ponto focal da mesa. E era um lugar de visibilidade, um lugar de prestígio. Então, quando você se sentava nesses lugares, sem um convite explícito ou sem merecer sentar naquele lugar, sem um merecimento social que era esperado, não era só uma gafe que a pessoa estava cometendo. Era, na verdade, uma afronta muito grave. Era uma quebra da ordem social. E isso poderia levar a pessoa a sofrer humilhação pública, a perder a sua reputação. A busca pelos primeiros assentos, a busca pelos primeiros assentos era uma manifestação direta de uma cultura profundamente orientada pela vergonha e pela honra, onde muitas vezes a autoafirmação, a demonstração de prestígio eram valores centrais. A grande verdade é que a sociedade da época valorizava a autoexaltação e a demonstração de poder. Yeshua, ao observar e reprovar essa conduta, ele está invertendo a lógica humana. Ele não só está criticando a falta de educação, a falta de etiqueta social, não é só sobre isso. Na verdade, ele está expondo a raiz de um coração que busca glória para si mesmo. Um coração que se alimenta de aprovação humana.
em vez de se inclinar a ter uma vida humilde, a vida que o Eterno valoriza e que de fato é a base para a verdadeira exaltação. Olha o paradoxo. Se você realmente quer ser exaltado, você deve primeiro se humilhar. Escreve aqui, ó, com a coroa da humilhação vem a humildade. E a humildade é de fato um título de exaltação. Ser reconhecido como humilde é um título de exaltação. Então Yeshua está nos convidando, através da parábola, um lugar mais baixo da festa, para uma reavaliação radical do que significa ser honrado aos olhos do Pai. Yeshua inverte a inversão da honra, humilhação e exaltação na perspectiva do Eterno. É importante nós notarmos, sábios, que a cultura do primeiro século, que era orientada pela honra e vergonha, a honra não era só um sentimento interno. No primeiro século, a honra era um valor social primordial. Era conquistada através de atos de coragem, de generosidade e, às vezes, pela conformidade com as normas sociais e a demonstração pública de status. E a vergonha, por outro lado, ela era o resultado de violação dessas normas ou da perda de prestígio público. Então, a busca pelos primeiros assentos era uma expressão máxima dessa dinâmica, onde a posição física que você ocupava na mesa, ela simbolizava o reconhecimento social, o prestígio por parte das outras pessoas para com você. Ou seja, a sociedade esperava que os indivíduos buscassem ativamente a honra e, obviamente, buscassem evitar de forma ativa também a vergonha a todo custo. Escreve aqui, ó. Eu evito a vergonha a todo custo. E aí, existe um comentarista que ele nos lembra que Yeshua observou como que aquelas pessoas que aspiravam às melhores posições, elas frequentemente estavam expostas à crítica. E muitas vezes elas estavam expostas também à humilhação pública. Então aqueles que, ao entrar, eles assumiam os primeiros lugares, eles poderiam ser rebaixados para dar lugares às pessoas que de fato eram dignas. O que nós estamos aprendendo aqui, sábia, é que a estima elevada que você tem, muitas vezes de você mesmo, a estima elevada que eu tenho de mim mesmo, a minha autossuficiência, a minha busca por reconhecimento, pode me cegar para a realidade de que existem muitos que são muito mais dignos do que eu sou, não apenas em termos de dignidades terrenas, mas sobretudo em méritos e conquistas pessoais aos olhos do Eterno. Reflita a respeito disso sobre a sua vida. A grande verdade é que o orgulho, essa inclinação natural do coração humano para se exaltar, ela vai trazer vergonha. E depois da vergonha vai trazer a queda. Escreve aqui, ó, vergonha e queda. Então a história, ela está repleta de exemplos de indivíduos que caíram por causa da soberba. Antes da queda vem a soberba. E a soberba é uma vergonha para você mesmo. Então, aqueles que se contentavam com os lugares menos elevados, os lugares modestos, eles frequentemente ganhavam respeito por causa da atitude deles. E eles eram honrados por causa dessa atitude. Então, o caminho para você subir bem alto, para alcançar uma verdadeira exaltação, é começar de baixo. A humildade, nesse sentido aqui, ela não é uma fraqueza. De novo, receber a coroa da humildade é uma coroa de exaltação, porque ela é uma virtude que recomenda um homem para aqueles que estão ao seu redor. E mais importante, recomenda esse homem humilde para o próprio eterno Deus. E Yeshua, ele faz referência ao conselho de Salomão. Em Provérbios capítulo 25, versículos 6 e 7, que nós já estudamos. Não te ponhas no lugar dos grandes, porque é melhor que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado. Ou seja, essa sabedoria milenar já apontava para o princípio que Yeshua agora está expondo na mesa dos fariseus e dos doutores da lei.
o lugar mais alto é o mais fácil de você cair. Quanto mais alto você estiver, e se você estiver lá sem fundamento, é mais fácil para você cair. Escreve aqui, ó. O lugar mais alto é o mais fácil de perder. O lugar mais alto é o mais fácil de perder. Qual é a área na sua vida hoje que você precisa se humilhar? Qual era na sua vida que de fato você precisa estar se humilhando? Existe um comentarista, Dr. Lightfoot. É importante notar que ele traz uma parábola rabínica que ilustra de forma brilhante esse ponto. 3 homens, eles haviam sido convidados para um banquete. Um deles, ele se assentou no lugar mais alto, dizendo, eu sou um príncipe. O outro sentou no lugar do lado desse homem, dizendo, eu sou um homem sábio. E aí o outro sentou no lugar mais baixo, dizendo, e eu sou um homem humilde. O rei colocou o humilde assentado no lugar mais alto e colocou o príncipe no lugar mais baixo. Essa é uma parábola que o Dr. Lightfoot comenta, que era uma parábola rabínica. Embora ela não esteja na Bíblia, não seja canônica, ela revela essa compreensão cultural da época sobre a dinâmica da humildade e da exaltação. Então Yeshua, ele eleva esse princípio a um nível espiritual e eterno. Ele não está falando só, oferecendo um conselho somente de evitar fazer alguma coisa errada, uma etiqueta social errada para evitar constrangimentos, mas ele está invertendo a lógica social da honra e da vergonha, propondo a verdadeira exaltação, que ela não vem da autoafirmação, ela não vem da busca por aplausos, ela não vem da busca por uma posição social, mas ela vem da modéstia, da renúncia pessoal, ela vem de um coração que se inclina diante do eterno. Então ele nos convida a uma humildade que não é você ser fraco, mas é a base para a verdadeira honra que vem muitas vezes do alto. Uma honra que é concedida pelo Pai, que permanece para sempre. Permanece para sempre. Que legal, Soraya. Que legal. A Soraya falou que eu usei esse comentarista para estudar Filipenses. Que legal. Dr. Lightfoot. É importante nós notarmos que a mensagem de Yeshua sobre a humildade não é um conceito isolado. Ela ressoa profundamente com o pano bíblico aqui. Com o pano de fundo bíblico. Desde a Torá até os profetas e os escritos nós temos esse princípio aplicado. A primeira coisa que nós precisamos perceber é a conexão direta que nós temos com o livro de Provérbios. Em Provérbios capítulo 25, versículos 6 e 7, nós lemos: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. Porque é melhor que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Então, isso nos ensina que o princípio da humildade e da exaltação por parte do Eterno já estava presente em toda a antiga sabedoria, já estava presente na sabedoria judaica, muito antes de Yeshua vir e contar essa parábola. A modéstia, a humildade, a paciência são virtudes que o Eterno valoriza. E a vergonha e a honra não é algo que você se toma. A vergonha e honra não é algo simplesmente que agora eu quero ser vergonha, agora eu quero receber honra. Não. Esses títulos de vergonha e honra, eles são concedidos para você de acordo com quais ações? Presta atenção. Vergonha e honra são concedidos para você. A vergonha é concedida, mas a honra também é concedida para você. Como? Quando você a si mesmo se humilha, honra lhe é concedida. Quando você a si mesmo se exalta, vergonha lhe é concedida. O que você quer que seja concedido a você? Honra ou vergonha? Escreve aqui. A grande verdade é que Yeshua, ele já havia confrontado anteriormente a busca por proeminência em outras ocasiões. Em Lucas capítulo 11, versículo 43, ele repreende os fariseus porque eles amavam os primeiros assentos nas sinagogas, eles amavam
as saudações nas praças. Isso demonstra uma consistência na crítica daquilo que Yeshua está falando, né? Na busca por reconhecimento social. Ele não está só criticando um comportamento isolado, mas ele está criticando um padrão de um coração que se eleva acima dos outros. Que se eleva acima dos outros. O caminho do discipulado, conforme Yeshua ensina, é um caminho de serviço, é um caminho de humildade, que contrasta diretamente com a ostentação e a autoexaltação. E existe também um pano de fundo bíblico escatológico aqui. Esse pano de fundo bíblico, ele destaca essa promessa de uma recompensa divina na ressurreição dos justos. Para aqueles que praticam hoje tzedakah genuína, para aquele que não busca o retorno imediato ou o reconhecimento por parte dos homens. Isso nos ensina, de forma inclusive inequívoca, que as obras de tzedakah, especialmente aquelas feitas sem qualquer expectativa de retribuição terrena, elas não são em vão. Essas obras não serão em vão. Tudo aquilo que você faz para a menor pessoa, não vai ser em vão. E mesmo que você não tenha recebido retribuição aqui na terra, você está fazendo o tzedakah e todos esses atos estão registrados nos céus. Em um livro que transcende o tempo, em um livro que ele não pode ser apagado, não por mãos humanas, e a recompensa indescritível que você vai ter na corte celestial é uma recompensa que vai superar em muito qualquer ganho ou louvor que você pudesse obter nesse mundo passageiro. A ressurreição dos justos, ela não é só um evento futuro distante, mas ela é uma garantia inabalável de que, de fato, o Eterno é justo, ele é um justo juiz, e a justiça por parte do Eterno prevalecerá. E aqueles que se humilham verdadeiramente e servem aos necessitados, sem alarde ou interesse próprio, eles serão exaltados por ele no tempo certo. Onde Jesus sentava-se no triclínio? Alguém perguntou aqui. O que a Bíblia fala sobre isso? Você sabe, sábia? Ou sábio? Eu não sei como é. Ginicleia Silva França, 626. Onde Jesus sentava-se no triclínio. O que a Bíblia fala sobre isso, sabe, a Ginicleia? O que a Bíblia fala sobre isso? Escreve aqui no chat para mim. Ou seja, a perspectiva eterna que Yeshua está mostrando, ela tira você ser humilde desse patamar aqui. Ela tira simplesmente a humildade desse patamar aqui na Terra. Ela eleva a um patamar que vai transcender completamente as recompensas e os reconhecimentos temporais deste mundo. Olha que interessante. Toda vez que Yeshua ele aplica um princípio de uma parábola, por exemplo, falando sobre humildade, ele não está querendo falar somente sobre os princípios temporais daquilo que nós estamos estudando aqui. Ele não está falando somente sobre como que nós podemos aplicar a nossa vida hoje. Por quê? Existem aqueles que querem recompensas dos homens, mas existem aqueles que querem as recompensas que são atemporais, que são eternas. Agora, saiba que Yeshua está transcendendo completamente a recompensa que nós poderíamos receber de sermos reconhecidos como humildes aqui na Terra. Você pode passar uma vida inteira ser reconhecido como uma pessoa humilde aqui na Terra. Aos olhos das pessoas, desprezado, reprovado, porém, é justamente
na pátria celestial que Yeshua irá retribuir. Ele está dizendo que isso será retribuído para Yeshua. Então, para Yeshua, ele está esticando. Então, isso será retribuído para nós. A humildade na terra também revelará para nós uma glória e exaltação na nossa pátria celestial. Eu quero que vocês comecem, sábios, a prestar atenção em tudo aquilo que vocês estão falando para vocês. Sabe por quê? Tudo aquilo que vocês afirmam para vocês mesmos. Tudo aquilo que vocês fazem para vocês mesmos todos os dias. Sabe por quê? Porque a grande verdade é que nós estamos plantando mais na pátria celestial do que nessa própria pátria temporal. Muitas vezes nós temos a crença infundada, inequívoca, de que nós viveremos para sempre nesta terra. Não existe tolice maior. Não desejo que ninguém morra. Preste atenção no que eu vou te falar. Não desejo que ninguém que está aqui dentre nós morra. E nenhum familiar dos que estão aqui entre nós morra. Nem essa semana, nem esse mês, nem esse ano. Não desejo. Mas se eu puder te dar um conselho, hoje, passa num velório na sua cidade. Ô, Natanael, que prática ruim. Ah, eu não vou não. Tá louco? Fazer o quê? Passa lá. Dá uma passada lá. Porque eu tenho certeza que você vai sair com uma consciência completamente diferente da que você entrou naquele velório. Mesmo que você não conheça ninguém, mesmo que você não cumprimente ninguém lá. Fique 1 minuto lá e dê uma olhada. Dê uma olhada. Pode ter certeza. Ninguém vai te julgar. Ninguém vai dizer assim, ué, mas ele conhecia a pessoa? Ninguém vai saber. Por quê? A única pessoa que poderia ter falado é o falecido. Não, eu conheci esse cara, eu conheci o Natanael. Mas ele está falecido e não vai mais conseguir falar. Então ninguém vai te julgar. Não se preocupa. Não se preocupa. Não estou querendo que ninguém morra, não é isso. Mas você vai começar a ter uma noção de que aquilo que você faz na Terra é finito, é limitado, é temporal, daqui a pouco acaba, é como um sopro. E acabou. Acabou. Para sempre. Por isso é que nós precisamos estar investindo os nossos recursos naquilo que é eterno, sábia. Naquilo que não pode ser tirado de nós. Naquilo que não pode ser tirado de nós. Então, um título de humildade, ele vai resultar em algo que não pode ser tirado de você, mas que na pátria celestial, vai fazer com que você receba uma recompensa de exaltação. A fidelidade do Eterno, manifestada em humildade, em generosidade para com aqueles que são mais vulneráveis, é a semente de uma colheita eterna, de honra eterna, de bênção abundante na casa do Pai. Você quer recompensa aqui na terra ou quer uma recompensa que dure para sempre? É importante notar, sábios, que essa recompensa, essa promessa de recompensa, ela deve ser o motor de nós realmente fazermos justiça aqui na terra. Uma justiça que não se esgota nessa transitoriedade das nossas relações humanas, mas que de fato ela está ancorada na eternidade com o eterno Deus. Primeira coisa, olhando para essa parte aqui, nós estamos falando sobre um contexto judaico onde a hospitalidade era um valor de ética muito importante, era primordial. A tradição judaica, conforme os sábios, eles consideravam o acolhimento de hóspedes superior. Olha que interessante. Olha que interessante. Os sábios da época, sobretudo do Talmud, eles consideravam o acolhimento de hóspedes mais importantes do que o acolhimento da presença do Eterno. Olha que interessante. Para eles, era mais importante acolher um hóspede
um hóspede que tinha importância, do que acolher a própria presença do Eterno Deus. Então, isso nos ensina que abrir a casa, abrir a mesa para uma outra pessoa era de fato um profundo ato de reverência. Agora, a grande verdade é que Yeshua, ele desafia a prática comum de estender a hospitalidade somente para aquelas pessoas que poderiam retribuir. Em vez de convidar amigos, parentes, vizinhos que são ricos, Yeshua, ele instrui a convidar os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, aqueles que não têm como retribuir. Então, essa instrução, ela ia contra a norma social de uma simples reciprocidade, que era só você faz algo para alguém e aí no final das contas recebe algo em troca porque você fez algo para alguém. Não. Yeshua destaca aqui uma forma de caridade que não tem interesse. O único interesse que essa forma de caridade tem é a promessa de uma recompensa divina e não uma recompensa humana, terrena. A verdadeira honra não é aquela que você toma. Escreve aqui, ó. Verdadeira honra me é dada. Verdadeira honra não é tomada. A verdadeira honra não é a que você toma, mas é a que é dada para você. É aquela que é dada para você. Humildade, sábios e sábias. Ninguém tem a coroa da humildade se antes não passa por humilhação. Você passa por humilhação e a humilhação te dá a coroa da humildade. Quando você é humilde, a antiga sabedoria em Provérbios diz que a sabedoria está com os humildes, logo a coroa da humildade te dá a coroa da sabedoria. E a sabedoria te faz ser próspero. Logo, a coroa da sabedoria te dá a coroa da prosperidade. Então você é humilhado para receber a coroa da humildade, para então receber a coroa da sabedoria, para então a coroa da prosperidade. Por que que o maior índice de autoextermínio está entre as pessoas mais ricas? Porque elas querem sair da humilhação e irem direto para a prosperidade, sem passar pela coroa da humildade, sem passar pela coroa da sabedoria. Quando você sai da humilhação para a prosperidade sem propósito e sem um processo de lapidação de mente e de coração, facilmente você pode se perder. A verdadeira honra não é aquela que é tomada, mas é aquela que é dada para mim. Aquela que é dada para mim. E hoje, sábios, essa palavra, a palavra humildade, ela pesa. Ela pesa, inclusive, exatamente no dia de hoje. Por quê? Porque nós estamos chegando ao fim da nossa sequência de lives. Foram 20 manhãs, 20 parábolas. Nós estivemos aqui todos os dias às 5h33 da manhã, sem falhar nenhum dia. E aí, Yeshua, ele fecha essa festa toda com uma lição que, eu não sei se vocês perceberam, mas ela está sustentando todas as outras. Nós estamos falando sobre uma festa. Todo mundo corre para um lugar de honra. E aí Yeshua ensina ele ensina o contrário. O lugar mais baixo é o lugar que você deve buscar. Porque o lugar mais alto é o lugar mais fácil de você se perder. O lugar mais baixo, é o único que só tende a subir. Se você está no lugar mais alto de todos, não tem como subir mais. Dali, só para baixo. Agora, se você se coloca no lugar mais baixo, dali, só para cima.
E o lugar mais baixo na vida real, alguém falou que, ó, tô muito longe de chegar nesse lugar, meu coração está buscando a glória dos homens. Deixa eu te falar uma coisa, sabe? O lugar mais baixo na vida real, muitas vezes é algo difícil de dizer. E você está fazendo isso agora mesmo. É você falar assim, ó, eu estou muito longe de chegar, meu coração está buscando a glória dos homens. Eu preciso aprender mais, eu preciso buscar sabedoria. O lugar mais baixo, muitas vezes ele é uma frase difícil, que é o quê? Você assumir, é o que você acabou de falar aqui, ó, eu quero melhorar. Bárbara, parabéns pelo seu exemplo. Eu quero melhorar. Eu ainda preciso aprender. Por quê? Você estar buscando o reconhecimento dos homens e você não reconhecer isso dentro do seu próprio coração, aí sim seria o problema. Tudo aquilo que nós estamos expondo aqui, você está meio cego, não está conseguindo enxergar ainda, aí seria um problema. Agora, reconhecer, talvez é uma das coisas mais difíceis, mas esse é o primeiro passo para a humilhação. Talvez é difícil para você falar aqui no chat, eu preciso aprender mais. E isso é a grande verdade, que é o começo da humildade. Tem gente que passou aqui, sabes, 20 manhãs se assentando num lugar de honra. Eu sei porque eu vejo os comentários aqui, sabes? Eu vejo pessoas no comentário querendo ensinar, eu vejo pessoas no comentário querendo falar com outras pessoas, eu vejo pessoas no comentário querendo fazer perguntas pra intrigar. Que nem a gente teve um irmão aqui, eu acredito que ele, graças a Deus, ele seguiu o meu conselho e ele foi orar. Teve um irmão aqui, né, que estava fazendo um pouco de baderna aqui. É normal, tem pessoas aqui que elas querem se assentar nos melhores lugares. Eu já cansei de ver pessoas no meu Instagram que elas não criam conteúdo nenhum, não tem uma publicação no Instagram delas, mas elas vão lá nos comentários para querer ensinar a Bíblia para as outras pessoas contra aquilo que o Eterno está me usando para ensinar no meu vídeo. Não, eu não concordo com isso por causa disso aqui, ó. Daí pega um texto de ChatGPT, cola ali, não, porque a palavra do grego fala isso, do aramaico fala isso, na língua dos anjos fala isso, no sírio fenício fala isso. Eu vejo todos os comentários aqui, sabes? Eu vejo os directs que eu recebo, os directs com ameaça de morte, inclusive. Tem gente que passou essas 20 manhãs aqui assentado num lugar de honra. Eu já sei. Ah, depois eu assisto. Eu não preciso, depois eu vejo mais. E esse é justamente o convidado que vai ser convidado a descer. Agora, tem gente que se assentou num lugar mais baixo. Tem gente que se assentou com fome. Como essa sábia que veio aqui falando aqui, ó, eu preciso de ajuda. Eu preciso melhorar. E é esse convidado que o anfitrião vai dizer assim, ó, amigo, você pode sentar mais lá em cima. Você pode sentar mais lá em cima. Você pode fazer isso hoje mesmo. Quem é você na festa? 1 hora e 1 minuto. Eu quero falar rapidamente sobre a Escola de Cliente de Sabedoria para nós voltarmos para o assunto de hoje. Sabe, se matricular hoje na Escola de Cliente de Sabedoria não é você subir para o lugar de honra. Pelo contrário. É você de forma humilde dizer, eu quero continuar aprendendo. Eu não cheguei ainda. Eu preciso aprender. Eu não quero buscar a glória dos homens. Eu não quero buscar a honra dos homens. E é essa postura de quem de fato vai crescer. É a postura de a si mesmo se humilhar que vai te dar a coroa de exaltação. A postura de dizer assim, ó, eu preciso aprender. Você assume, você a si mesmo se humilha. Você recebe a coroa de humildade. E aí a antiga sabedoria fala que a sabedoria está com aqueles que são humildes. Se você já é aluno da escola, pega o cafezinho, pega a água, rapidinho. Eu vou falar sobre a escola e nós voltamos para o assunto de hoje. Essas 20 manhãs que nós tivemos aqui, sabe? Elas foram um convite. Hoje, daqui a pouco, vai terminar. Acabou a sequência de lives das parábolas de Yeshua. Amanhã eu não estarei aqui, 533.
falando sobre as parábolas de Yeshua. Mas existe um lugar na mesa para que você possa continuar com mais de 500 aulas. Amanhã você pode acordar cedo e continuar estudando. Mais de 500 aulas. Um plano de estudo que vai poder te tirar desse perdido. Vai poder estudar hebraico ao vivo com um professor de Israel, inclusive, com materiais para que você possa praticar. Natanael, não consegui assistir as aulas passadas. Você pode assistir tudo gravado, porque ficou gravado na plataforma. Quem entrar agora leva o desconto de 30% da Bíblia Judaica completa. Você, somente para aluno, você consegue entrar hoje e comprar com 30% de desconto a Bíblia Judaica completa, que foi uma parceria que eu consegui com a Editora Vida. Apenas para lembrar aqui, eu não vendo a Bíblia. Quem vende é a Editora Vida. Quem entrega é a Editora Vida. Eu consegui o desconto. Existe um código que você tem que usar na hora de fazer a sua compra, e aí você coloca e recebe um desconto na Bíblia. O Reinaldo falou, comprei a Bíblia e já estou com ela. Desfruta, Reinaldo. Ela é maravilhosa, essa Bíblia. Lê o Salmo 23, comparando com a NVI, que você já vai ver o poder dessa versão. Não deixa com que a jornada que nós começamos no dia 1º de julho, ela acabe hoje na sua vida. Não permita com que ela acabe hoje na sua vida, sabe? Se você sabe que a Escola Adquirindo Sabedoria é o lugar para você, escreve aqui, ó. Eu quero o meu lugar. Agora presta atenção, é hoje. A jornada de julho, muito provavelmente com o valor que nós estamos fazendo, eu não sei. Eu preciso verificar com a minha equipe quando que nós vamos fazer outra abertura de matrícula, mas por enquanto está meio nebuloso ainda. Mas eu sei que o desconto da Bíblia vai se encerrar. A oportunidade que eu estou te dando. Amanhã eu não falarei sobre a Escola Adquirindo Sabedoria. Eu não falarei mais amanhã sobre a escola. Muito provavelmente na semana que vem, no mês que vem, não vai ter sequência de lives. Então foram 20 dias de portas abertas. Mas chegou a hora de fechar a porta das parábolas de Yeshua. Ao vivo às 5h33 da manhã, mas você pode continuar. Alguém perguntou qual é o valor, o investimento para você acessar a Escola Adquirindo Sabedoria. São 12 parcelas de R$ 29,90. Se você pagar à vista, você paga mais barato ainda. No Pix à vista, em uma vez, você paga R$ 280,75. Sabe? É menos que R$ 1 por dia para você continuar sentando na mesa. A assinatura ela é anual. Ela é renovável. Somente a do ano passado não foi renovável. Então, se você entrou no ano passado e quer renovar, você envia uma mensagem para suporte@adquirindosabedoria.com.br. Alguém falou aqui, ó, por favor, me responda. Preciso falar com a equipe de suporte. Stephanie, para falar com o suporte é suporte@adquirindosabedoria.com.br. suporte@adquirindosabedoria.com.br. O Reinaldo falou, já paguei muito mais por mentorias. O link tá. Eu vou enviar o link aqui no chat para nós continuarmos o nosso estudo, porque ainda tem bastante coisa para nós falarmos. Ok? Vou enviar o link aqui para que você possa fazer a sua matrícula agora. O link está fixado aqui no chat, no YouTube. O link está fixado aqui no chat, no YouTube. Clica nele, escolhe a sua forma de pagamento, se vai ser no cartão, se vai ser no Pix. O acesso vai cair no seu e-mail. Se tiver qualquer tipo de problema, fale com o nosso suporte, enviando um e-mail para suporte@adquirindosabedoria.com.br. O seu lugar está reservado. Já tem um lugar na mesa. Mas quando a porta do salão fecha, sabes? Será que você vai aceitar o convite? Com a humildade de querer aprender? Hoje é o último dia da jornada As Parábolas de Yeshua. Está aqui o link no chat para você fazer a sua matrícula agora mesmo. 20 manhãs juntos. Quem se humilha, o Eterno levanta. O que essas 20 parábolas têm feito com você? Tome a decisão de continuar a mesa. O link está aqui no chat. Ok? Foi uma honra de poder falar sobre a escola durante todos esses dias. Nós vamos voltar para o nosso estudo agora, porque tem muita coisa para falar. Se tiver qualquer dúvida, é só enviar uma mensagem para suporte@adquirindosabedoria.com.br.
É importante nós notarmos, sábios, que nós temos o ensinamento de Yeshua sobre o lugar mais baixo na mesa, o lugar mais simples na festa. Esse estudo, ele ecoa toda a antiga sabedoria. Ele ecoa toda a antiga sabedoria. Inclusive nessa curiosidade judaica que nós lemos. Um conto rabínico já contava essa história que Yeshua também contou. Aliás, diga-se de passagem, isso foi escrito provavelmente depois. Sabe-se lá se vocês não pegaram influência com Yeshua a respeito desse conto. A grande verdade é que nós precisamos ter sabedoria para buscar o lugar mais baixo e buscar a exaltação daquele que foi humilde pelo rei ou pelo anfitrião. E não buscar a exaltação de mim mesmo. Então Yeshua, ele eleva esse princípio não só como uma estratégia social, mas é uma postura do seu coração diante do eterno Deus. Até porque o que você tem demonstrado publicamente diante dos homens revela como que é o seu coração internamente, ou seja, a verdadeira humildade, ela não é uma tática para que você possa ser exaltado pelos homens. Ela é uma submissão genuína à vontade do eterno Deus, que vê o coração, que recompensa a caridade, que não busca aplausos. A grande verdade é que a parábola de Yeshua, que ele está contando aqui, ela está confrontando diretamente uma ilusão que está profundamente enraizada no coração humano, sabe? Qual é essa ilusão? A crença de que nós podemos conquistar honra, reconhecimento através de autoexaltação, da busca por um local que tenha autopatente. Essa ilusão, ela nos leva a viver uma constante corrida por aprovação, por um lugar de destaque, por uma posição que vai nos validar diante dos olhos dos outros. É importante notar que essa busca, embora ela seja natural da nossa carne, essa busca nos afasta do caminho do eterno, nos aprisiona em um ciclo de vaidade e frustração. Você só vai receber frustração enquanto você não se desprender da aprovação, da opinião alheia. Quando nós buscamos os primeiros assentos, seja num banquete, seja numa carreira, ou até mesmo num ministério, nós estamos, na verdade, revelando uma profunda insegurança, uma dependência de validação externa. O que você tem buscado? E aí Yeshua, aqui com a sua sabedoria, obviamente ele nos chama a uma decisão real que está invertendo essa lógica humana. Ele nos convida a renunciar à busca por uma honra própria e a abraçar a humildade genuína. Isso busca nos ensinar aqui que a verdadeira honra, ela não é algo que você toma, como nós escrevemos aqui, mas é algo concedido pelo eterno Deus àqueles que de fato se inclinam para serem humildes, passando por um processo de humilhação. Muitas vezes você está passando por um processo de humilhação hoje. Fica firme nesse processo de humilhação. Deixa eu te encorajar nessa manhã. Se mantenha firme nesse processo de humilhação, porque através desse processo o Eterno vai te entregar a coroa da humildade. Então a decisão aqui não é apenas você sobre escolher onde vai assentar, mas é sobre a sua postura diante do Pai. A postura do seu coração diante do Pai. A postura que nos é cobrada aqui significa escolher o serviço em vez do destaque. Escolher ser discreto em vez de ter uma vida de ostentação. Escolher ser generoso em vez de querer esperar algo em troca. É uma decisão, sábia, de confiar que o eterno Deus é quem exalta e de que a exaltação por parte do eterno é a única que realmente vai importar, a única que realmente vai permanecer, ou seja, nós somos chamados a nos desapegar da necessidade de nós sermos vistos e reconhecidos pelos homens. E fixar o nosso olhar na aprovação do eterno. O eterno que vem em secreto. O eterno que recompensa de forma aberta.
Essa é a decisão que vai nos libertar da ilusão e vai nos ensinar, de fato, a ter esse coração como o coração de Yeshua, que vai colocar nós todos em alinhamento com o Pai. A grande verdade que ressoa para todos nós aqui, sábios, da parábola que Yeshua está contando sobre o lugar mais baixo da festa, é que a verdadeira honra, a verdadeira exaltação, que são duradouras, elas não são conquistadas por autoafirmação, por uma busca de reconhecimento humano, mas é por você fazer justiça com aquilo que foi colocado na sua mão. Um filho de Deus alinhado com a vontade do Pai, com pequenos esforços, ele alcança grandes resultados. Mas um filho de Deus, quando ele está em desalinhamento com o Pai, ele patina e não alcança resultado nenhum. E Yeshua está nos dando uma lição, não de etiqueta social. Não é com que mão que você vai comer o garfo, a colher, a faca, não. Ele está nos chamando para uma transformação radical no nosso coração. A decisão real que nós temos que tomar é a de abandonar a ilusão da exaltação, da autoexaltação, e nós abraçarmos de fato o caminho da humildade. Isso significa que nós devemos escolher servir em vez de ser servido, de dar sem esperar receber nada em troca, de amar sem esperar recompensas. É uma decisão de confiar plenamente no eterno Deus, sabendo que Ele é o único que vai verdadeiramente nos exaltar e nos recompensar. Que nós possamos então buscar o lugar mais baixo, não por uma falsa modéstia. Porque humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Não é buscar o lugar mais baixo por uma falsa modéstia, mas é buscar o lugar mais baixo por uma profunda convicção de que a exaltação vem do alto. E essa exaltação, ela é a única que realmente importa para todos nós. É a que nos conduz à plenitude da presença do Eterno. Que a nossa vida possa ser um testemunho dessa humildade que exalta as nossas vidas, mas é uma exaltação para a glória do Eterno Deus. Quem a si mesmo se humilha, o Eterno levanta. Quem a si mesmo se humilha, o Eterno exalta. A decisão prática do dia de hoje, sábia? A decisão prática do dia de hoje. Presta atenção. Você vai decidir uma atitude prática de humildade para que você possa viver no dia de hoje. Qual é a decisão prática que você deve ter para viver, colocar em prática no dia de hoje? Qual é a decisão que você vai tomar? Qual é a decisão que você vai tomar no dia de hoje? A decisão prática. Alguém falou que gostaria de participar do grupo Mesa dos Sábios. Se você é um aluno da Escola Adquirindo Sabedoria, envia o seu telefone, seu WhatsApp, para suporte@adquirindosabedoria.com.br. Sabes, hoje, dia 20 de julho, não é um dia comum. O que vocês ouviram aqui dos dias 1 a 20 de julho pode mudar para sempre a vida de vocês, sábios e sábias. O estudo que nós falamos no começo do Centro de Engajamento Bíblico, 4 vezes por semana, lendo a Bíblia, 4 vezes por semana, pode fazer com que você mude completamente a sua vida. Provérbios capítulo 8, versículo 1 nos diz: não clama porventura a sabedoria e não faz ouvir a sua voz o entendimento? A própria sabedoria está clamando por todos nós hoje. Não é uma sugestão, não é um convite educado. A sabedoria, ela clama, é um clamor. E aí no versículo 4 diz: a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. É a sabedoria clamando. A vocês, homens, eu clamo. A vocês, mulheres, eu clamo. Será que você está ouvindo o clamor da sabedoria? Escreve aqui para mim, ó. Eu ouço o clamor. Talvez você não tenha percebido, mas ela está clamando agora mesmo para nós.
Mas aí fica uma pergunta que pode definir o resto das nossas vidas. Será que nós iremos ouvir esse clamor? Ou será que nós continuaremos surdos para uma voz que de fato pode transformar tudo nas nossas vidas? Como é que é a vida de alguém que não ouve o clamor da sabedoria? Você consegue me descrever? Como que é a vida de alguém que não ouve o clamor da sabedoria? Primeiro, vocês tomam decisões no escuro, escolhem muitas vezes o trabalho errado, investe no lugar errado, confia na pessoa errada, e aí depois fica se perguntando, como é que eu fui tão burro? Como é que eu pude ser tão burro? Quantos aqui já se arrependeram de uma decisão importante que deveria ter sido tomada de forma sábia e você tomou a decisão errada? Quantos aqui que já tomaram uma decisão completamente errada por falta de sabedoria? Segunda coisa que muitas vezes vocês fazem, vocês não conseguem distinguir a voz de Deus, a própria voz, a voz da antiga serpente. Será que é Deus falando? Será que é só a minha cabeça falando? E aí, toma a decisão que é contrária à decisão do eterno Deus. Completamente contrária à decisão do eterno Deus. Não é aquilo que o eterno Deus queria que você fizesse. Ou então, como que é a vida de alguém que não tem sabedoria? Vive sem um propósito claro. Acorda todos os dias sem saber o motivo pelo qual existe. Acorda, escova os dentes, faz necessidades, toma café e vai pro trabalho. Chega em casa, almoça, vai pro trabalho novamente. Chega em casa, toma um banho, come e vai dormir. Trabalha, come, dorme. Aí no fundo, não consegue prestar atenção de que está desperdiçando a vida pouco a pouco. Quantos aqui muitas vezes vivem a vida sem ter um propósito claro, sabes e sabes? Ou então, os teus relacionamentos eles se destroem. O teu casamento está por um fio. O casamento que poderia ser uma bênção acaba virando uma maldição. O lar que era para ser paz é um campo de guerra, é um campo minado. Você não pode falar nada pro teu esposo, pra tua esposa que já vira explosão. Amizades, muitas vezes, que poderiam durar a vida inteira, elas se desfazem por causa de falta de sabedoria, porque você não sabe lidar com conflitos. E aí depois você fica se perguntando, por que a minha vida é assim? Por que eu sempre escolho errado? Por que eu não consigo acertar? Quantos é que já fizeram essa pergunta? Por que a minha vida é assim? Por que a minha vida é assim? Agora deixa eu contar pra vocês qual é o verdadeiro custo de você viver sem sabedoria. Não é só o dinheiro que você perde, sabe? Alguém falou que exatamente, fiz isso. Sabe, o custo de você viver sem sabedoria não é você perder dinheiro. Perder dinheiro é nada. Não é o tempo desperdiçado. Não é só o tempo desperdiçado em relacionamentos que muitas vezes são tóxicos. Não são as oportunidades que muitas vezes passam. O verdadeiro custo de você não adquirir sabedoria é uma vida inteira se perguntando e se? E se eu tivesse tomado aquela decisão diferente? E se eu tivesse ouvido aquele conselho há 40 anos atrás? E se eu tivesse buscado sabedoria antes? O custo de não adquirir sabedoria é você chegar aos 40, 50, 60, 70, 80 anos e você perceber que você viveu uma vida menor do que o propósito que o Eterno tinha para você. Eu não estou falando de riqueza, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando de viver uma vida com o propósito do Eterno Deus. Porque não existe riqueza maior do que viver no centro da vontade do Eterno Deus, independente de você ser abundante ou não financeiramente falando. É você viver uma vida inteira sabendo que você desperdiçou os talentos que Ele te deu. Que você perdeu o propósito pelo qual você foi criado. E o pior de tudo é saber, quando você chegar nos seus 70, 80 anos, que a sabedoria clamou o tempo todo, mas você escolheu de forma ativa não ouvir a sabedoria. O que Provérbios capítulo 8 ele diz sobre o valor da sabedoria? Versículo 11. Porque melhor é a sabedoria do que as joias,
e tudo o que pode se desejar não se pode comparar a ela. Eu não sei se vocês perceberam. Tudo o que pode se desejar não se compara com a sabedoria. E aí no versículo 8, Salomão vai mais longe. Ele diz: riquezas, honra estão comigo, bens duráveis e justiça. No versículo 8 ele fala, no versículo 21, desculpa, para fazer herdar bens aos que me amam e encher os seus tesouros. Ou seja, a sabedoria, ela não é só conhecimento. A sabedoria, ela pode trazer prosperidade duradoura, porque sem sabedoria você não consegue sustentar a prosperidade que o Eterno te entrega. Riquezas que duram, elas só duram por causa de sabedoria. Honra que permanece, que nós falamos na parábola de hoje, ela só permanece por causa da sabedoria. Justiça que vai proteger a sua vida, só protege a sua vida por causa da sabedoria. Multiplicar os teus bens, por causa da sabedoria. E aí no versículo 35 do mesmo capítulo de Provérbios, a promessa tem uma promessa extremamente poderosa. Qual é a promessa? Porque quem me achar, sabedoria, achará a vida e alcançará favor do Eterno. É a sabedoria falando, sabes? Vocês querem ter vida e vida em abundância de verdade? Vocês querem achar o favor do Eterno? O segredo está aqui. Achar sabedoria. Alguém falou aqui, Salomão no final abandonou a sabedoria e terminou mal. Na sequência de lives, o Fogo de Cantares, nós explicamos exatamente o que Salomão foi tentar fazer. Tem um grande segredo, eu não vou falar aqui, e eu confesso para vocês que eu descobri esse segredo quando eu comecei a estudar sobre Eclesiastes. Sempre quando eu estudo uma sequência de lives, antes de entregar para vocês, eu viajo ouvindo a Bíblia em áudio, eu leio em mais de uma versão, e aí tinha um padrão. Eu pensei, peraí, por que Salomão está sempre falando a mesma coisa aqui em Eclesiastes? E aí eu descobri um padrão. Mas eu não vou falar aqui, eu deixo para que você assista a sequência de lives, Os Tesouros de Eclesiastes. Agora, sabes, aqui está a verdade que vai definir muitas vezes o destino de vocês a partir de hoje. A sabedoria, ela não clama para sempre. Provérbios capítulo 1, versículo 24 e 26 fala: porquanto eu clamei e recusastes, estendi a minha mão e você não ouviu. Eu estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Sabe o que a sabedoria fala? Eu rirei de você na sua desgraça. Eu zombarei de você quando vier o temor. Quando sobrevier o vosso temor. Presta atenção no que nós estamos falando. A sabedoria vai rir da pessoa que, durante o tempo de oportunidade, poderia ter adquirido e não adquiriu. Cada dia que você passa sem sabedoria é um dia mais longe da vida que o eterno Deus sonhou para ti. Da vida que o eterno Deus tem como propósito para você. E vocês não sabem quando vocês terão uma outra oportunidade de adquirir sabedoria. Foi exatamente por esse motivo que eu criei a Escola de Crente de Sabedoria. Para que nós pudéssemos responder ao clamor da sabedoria e viver a vida que o Eterno tem de propósito para conosco. Você precisa encontrar seu propósito. Por quê? Você não precisa mais viver no escuro quando você pode seguir os conselhos desse livro. Você não precisa mais tomar decisões erradas. Você não precisa mais desperdiçar o teu propósito. Na Escola de Crime de Sabedoria, nós temos acesso direto da fonte, não é com o Natanael. Imagina você ter o acesso direto às palavras da antiga sabedoria, que durante milênios transformaram a vida de pessoas e que pode orientar a vocês, que pode orientar a vida de vocês em tempo real sobre como tomar decisões certas, sobre como ouvir a voz de Deus, como distinguir a voz de Deus, como discernir o seu propósito, descobrir o seu propósito, como construir relacionamentos sólidos. Vocês vão ter acesso imediato, na hora que você entra, a mais de 500 aulas que já estão prontas. Essas aulas elas cobrem todas as esferas da vida, sabedoria para relacionamentos. Por exemplo, como escolher a pessoa certa, como evitar conflitos, como construir um casamento sólido, qual o papel do homem no casamento, qual o papel da mulher no casamento, como prosperar com propósito, como investir com sabedoria, como sair das dívidas. Sabedoria para negócios,
Como que você pode empreender com princípios judaicos e bíblicos? Como que você pode liderar com autoridade? Sabedoria espiritual, por exemplo, como ouvir a voz de Deus, como descobrir seu propósito, como vencer as tentações. Sabedoria para tomar melhores decisões. Como que você escolhe o certo sempre que você precisa tomar decisões. Como discernir oportunidades. São mais de 500 aulas que vão transformar todas as esferas da vida de vocês, sábios e sábias. Agora, qual é a área que você mais precisa ser transformado? Se é relacionamento, é finança, é negócio, é espiritual? Comenta aqui. Você precisa ter sabedoria mais aplicada. Por quê? Sabedoria sem aplicação, ela é só conhecimento. Vocês recebem os materiais. Nós estamos produzindo os materiais das 500 aulas. Vai levar um tempinho, mas nós já produzimos de mais de 100 e vamos começar a colocar na escola. Vocês vão fazer parte de um grupo chamado Mesa dos Sábios. Um grupo que está na mesma jornada que vocês. É um grupo de encorajamento, de conexão, de networking, com pessoas que de fato estarão junto com vocês. O Diego, esses dias, ele falou aqui. A escola é incrível, mas saber que tem pessoas que estão mutuamente suportando umas às outras, isso é incrível. Você vai poder ver o replay da sequência de lives do Maná Diário, que é uma sequência de lives que eu fazia lá no começo do meu Instagram. Você vai poder ver a sequência de lives Riqueza de Provérbios, o Fogo de Cantares, Tesouros de Eclesiastes, a sequência de lives As Parábolas de Yeshua, que estarão disponíveis para vocês com os materiais de apoio. Ou seja, é um arquivo gigantesco, é um estoque gigantesco de sabedoria. Além disso, nós temos aulas com convidados especiais, pessoas que de fato nos auxiliam a adquirir mais sabedoria. E você entrando agora em julho, você tem acesso a alguns bônus, como por exemplo, você vai receber o curso de hebraico, poder assistir ele ao vivo. Aquilo que você não conseguiu assistir, você assiste gravado. Ok? Mas você vai conseguir assistir ao vivo. Você vai receber 30% de desconto na compra da sua Bíblia Judaica completa. Você vai receber o curso Caminho Espiritual para a Prosperidade, que custa quase que metade do que está custando a Escola de Sabedoria. Agora, o que eu quero perguntar é quanto custa uma decisão errada na sua vida? Quanto que você já perdeu por não ter sabedoria? Quanto que custou muitas vezes aquele relacionamento que deu errado? Quanto que custou aquele investimento que você fez e foi por água abaixo? Ou aquela oportunidade que você perdeu? Se você já perdeu dinheiro, se você já perdeu tempo, já perdeu um relacionamento por falta de sabedoria, você sabe o gosto de não adquirir sabedoria. A última vez que eu abri a Escola de Adquirindo Sabedoria, ela estava custando R$52, 12 parcelas de R$52. Mas hoje, a Escola de Adquirindo Sabedoria está numa condição especial, a mesma que eu fiz em julho de 2025, por apenas 12 parcelas de R$29,90. 12 parcelas de R$29,90, sabe? É menos do que vocês gastam em uma bobagem por semana. Com certeza é menos do que uma pizza. É muito menos do que vocês perderam em uma única decisão errada. Mas pode ser um investimento que vai transformar a tua vida para sempre. Então hoje você tem duas escolhas. Ou você continua vivendo como você sempre viveu, tomando decisões no escuro, desperdiçando o propósito que o eterno Deus determinou para você, vivendo uma vida menor daquilo que o eterno determinou que você deveria viver. Ou a escolha número 2, responder ao clamor da sabedoria, adquirir sabedoria, viver uma vida extraordinária que o eterno Deus de fato desenhou para você. Provérbios capítulo 8, versículo 35 nos diz: porque aquele que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. A sua vida extraordinária, sábia, está a um toque de um link de distância. A sabedoria clamou, vocês ouviram, agora é hora de vocês responderem de fato a esse chamado. Eu vou colocar uma última vez o link aqui no chat para você acessar a Escola de Adquirindo Sabedoria. Como eu falei, amanhã nós não estaremos mais falando sobre isso, porque nós encerramos a sequência de lives As Parábolas de Yeshua. Alunos que querem renovar devem procurar o suporte@adquirindosabedoria.com.br para que nós possamos enviar o link de renovação
para vocês, ok? O link está aqui no chat. Alguém falou, caro é o preço da ignorância. Exatamente, exatamente. O link está aqui no chat para que você possa fazer a sua inscrição na Escola de Crença e Sabedoria. Sábio e sábia, obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu comprometimento, obrigado pela honra de ter disciplina de nós estarmos 20 dias juntos. Existem alguns nomes que eu fiquei lendo todos os dias aqui no chat, comentando. Eu sei quem vocês são, eu conheço vocês e eu honro a vida de vocês. Obrigado pela disciplina de sempre estar aqui dando like, se inscrevendo no canal, fazendo o seu GE, o seu grupo de apoio, o seu grupo de edificação. Obrigado por sempre estar durante o dia pensando sobre a sequência de lives. Durante o teu dia você estava comentando nas publicações que eu colocava no Instagram. Obrigado pelo carinho. Obrigado por acreditar, não em mim, mas que de fato essa mensagem é real. Uma coisa que precisa ficar muito clara para todos nós. A mensagem é muito mais importante do que o mensageiro. Uma única vez na história, a mensagem foi tão importante quanto o mensageiro. E foi através de Yeshua. Porque Yeshua era o mensageiro, mas ao mesmo tempo era a mensagem. Portanto, eu agradeço você por focar na mensagem e não nesse simples, magro e pequeno mensageiro, que é atacado de todos os lados. Mas eu não me apego na recompensa que eu posso receber dos homens aqui na terra. Eu me apego na recompensa que, para mim, está reservada na corte celestial. Que o Eterno te abençoe. Foi uma honra caminhar com você até aqui. Nós nos vemos em um próximo momento. Nós estaremos juntos e assim alcançaremos sabedoria.